Dos irmãos no que diz a obra do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 12 de São João, diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e se deu aos pobres? Mas isso dizia ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Amém, meus irmãos? Um texto muito conhecido, meus irmãos, de todos nós, capítulo 12 do Evangelho de João, ele fala a respeito de uma ceia que foi dada 6 dias antes da Páscoa, na aldeia de Betânia. E é interessante, meus irmãos, porque este texto que nós acabamos de ler, ele se encontra nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos faz menção de registrar esse evento desta ceia que houve nessa aldeia de Betânia. Tanto o evangelho de Mateus, como Marcos, Lucas e João, traz o registro deste ocorrido. E me chama a atenção, meus irmãos, porque embora o texto que nós lemos, ele não dá muito detalhe, ou traz riquezas de detalhe, mas quando nós começamos a estudar os demais evangelhos, nós podemos entender pelo evangelho de Mateus, para ser mais claro, no capítulo 26, versículo 6, que esta ceia quem deu, na verdade, foi um homem por nome de Simão, o leproso, se bem que na verdade esse Simão já não era mais leproso. Jesus já tinha curado ele da sua lepra, mas ele assim ficou conhecido porque outrora era leproso. E por que eu trago menção, meus irmãos, deste texto para esta reunião de hoje no qual nós estamos inseridos? Primeiro, porque este texto nós temos muitas pessoas que estão envolvidos no servir. A primeira pessoa que nós temos envolvido no serviço aqui é Simeão, o leproso assim chamado. Observe que, segundo Mateus, é ele que serve a ceia, ao qual ele convida Jesus para esta ceia. A segunda pessoa que está envolvida no serviço é Marta. A Bíblia vai descrever que Marta era aquela que servia a mesa na casa de Simão, o leproso. O terceiro grupo de pessoas que estão a serviço dentro deste texto é os discípulos. A Bíblia descreve que aqui os discípulos estavam juntamente com Jesus Cristo de Nazaré. E a quarta pessoa que fecha esse ciclo daqueles que estão a serviço dentro da casa é Maria, aquela que entra, vai até a mesa, quebra o vaso de alabastro e derrama perfume sobre os pés de Jesus Cristo de Nazaré. Então observe, meus irmãos, que são muitos aqueles que estão envolvidos no servir. E para este reunião que nós estamos aqui, dentro daquilo que nós esperamos, a maioria das pessoas aqui exerce liderança, é de suma importância. Nós vamos poder aprender algumas lições dentro do texto.
O pastor, ele teve esse sentimento de fazer esse seminário, visto, como ele já disse aqui mesmo, o aprimoramento de todos nós na obra do Senhor. Todos nós aqui temos liderança, e muitas das vezes aqueles que não exercem a liderança dentro da igreja, às vezes são líder na casa, ou até mesmo no trabalho, ou diante de alguma atividade. E serve para todos nós que exercemos a liderança. O pastor, ele deu um pensamento, um tema, e dentro do tema que caiu para mim esta noite, está falando sobre a liderança e a espiritualidade, ou a espiritualidade da liderança. E é isso que nós vamos estar tentando decorrer dentro do texto. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos, para nós que exercemos a liderança, é a centralidade da obra de Deus. É a primeira coisa que nós temos que ter em mente, é a centralidade da obra de Deus. Diga, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a centralidade da obra. Aquele que nos chamou para a obra, Jesus. Ele é o centro, meus irmãos, de tudo aquilo que nós estamos envolvidos. Observe, os senhores, que eu peço até para os irmãos abrir, nós estamos falando sobre espiritualidade. Jesus como a pessoa centra, uma igreja, meus irmãos, perdeu este foco. É a igreja de 1 Coríntios, capítulo 3. Observe que Paulo, ele vai começar a tratar a respeito da espiritualidade desta igreja. E olha o que Paulo vai dizer para esta igreja. Capítulo 3. Peço a um obreiro com a voz aí abençoada, pentecostal aí, para estar lendo para nós, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, se possível. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Viu, pastor Moacir? Meus irmãos, veja bem que Paulo aqui, nós estamos dentro do tema da espiritualidade, e Paulo agora começa a mostrar uma igreja que perdeu o foco de quem era o Senhor da obra. Observe que aqui agora Paulo começa a tratar ele, dizendo, não posso falar no versículo 1, como a espirituais. Veja bem que eles perderam a espiritualidade quando eles começaram a perder o foco de quem é o centro da obra. Aqui na igreja de Corinto, o que estava acontecendo? Um ciúme ministerial começou a tomar conta dessa igreja. E as pessoas começaram a se dar uns pela mensagem de Paulo, outros pela mensagem de Apolo, de forma que muitas das vezes Paulo não era aceito e de outra maneira também, muitas das vezes, Apolo não era aceito. Por quê? Porque esqueceram que a obra de Deus não era constituída em Paulo e nem também em Apolo, mas em Jesus Cristo de Nazaré. E se nós queremos exercer uma liderança espiritual, nós temos que entender quem é o Senhor da obra. Nós não podemos servir na obra de Deus olhando somente, meus irmãos, para homens dentro da igreja.
Nós vimos aqui que na mensagem que o pastor Reis trouxe no dia de ontem, que ele falou sobre seres imperfeitos. E quantas das vezes nós vemos pessoas, meus irmãos, que perdem até mesmo a sua comunhão com Deus, porque muitas das vezes a liderança falha e ele não entende que a fé dele não pode estar na liderança. Quantas das vezes nós vemos também que a espiritualidade, ela vai por ralo abaixo, quando nós vemos que muitas das vezes, aqui até que não tem no Ministério da Batista, mas em muitas igrejas, meus irmãos, quando se muda o líder, a igreja se dispersa toda com o líder. E muitas das vezes, quando tem divisão na igreja, e uma igreja se divide, é por quê? Porque as pessoas se apegam tanto a um estilo de uma pessoa, que esquece que quem chamou foi Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos que entender sim, que foi Deus, como o pastor André já leu aqui o texto áureo, que chamou, foi Deus que deu uns para pastores, outros para apóstolo, outros para evangelista. Quando nós pegamos a mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, quando ele começa a falar sobre o corpo de Cristo, nós começamos a ver que no corpo de Cristo foi Deus que colocou cada um como quis, e cada um tem a sua função dentro do corpo. Então nós entendemos que os pastores, eles regem a igreja, mas pastor não é o Senhor da igreja, e a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo de Nazaré. Se a nossa fé não estiver centralizada em Jesus Cristo, muitas das vezes nós não conseguimos exercer a espiritualidade na liderança, porque nós não conseguimos submeter, porque nos apegamos mais a pessoas do que ao Senhor que nos vocacionou. Quando nós olhamos para essa realidade, para o texto que nós lemos, aonde Simão dá a ceia, Simão é a representação daqueles que estão servindo a Jesus Cristo, mas perderam a noção de quem é Jesus Cristo, aqueles que estão servindo. Observe que é esse Simão que faz a bolda, ou melhor, a ceia, e convida Jesus para a ceia. E quando todos estão à mesa, agora a mulher pecadora, Maria, que era aquela que Jesus tinha expulsado os demônios dela, entra com um vaso de alabastro, quebra o vaso e começa a ungir os pés de Jesus. A primeira coisa que Simão, ele vai fazer, a primeira coisa que Simão o leproso ele vai fazer, é o quê? É agora dizer assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Mas ele não é profeta. Ele não tinha noção de quem era Jesus. Estava servindo a Jesus, mas não sabia quem era Jesus. E ele se decepcionou. Se esse homem fosse profeta, poxa vida, eu estou aqui servindo uma ceia a ele. Eu estou aqui prestando uma ceia, eu pensei que ele era profeta, mas não é profeta. Ele não tinha noção de quem é que estava servindo. Nós não podemos perder a noção de quem é que nós estamos servindo dentro do reino de Deus. E a pergunta que eu deixo hoje para cada um de nós: a quem nós estamos servindo dentro do reino de Deus? Será que nós temos noção verdadeiramente de quem é Jesus? Porque a partir do momento em que nós começamos a trabalhar para Deus, na seara de Deus, na igreja, sabendo quem é que nos chamou, nós não vamos nos decepcionar com a obra, meus irmãos. Independente do que acontecer, nós vamos ter alegria sobre a obra de Deus, porque nós sabemos quem Ele é. Então observe que aqui Simão, dentro do texto, é aquele que estava servindo, mas não conhecia de fato. Tem muitas pessoas que servem a Deus, mas muitas das vezes, por não compreender a forma que Deus está agindo, a forma que Deus está operando, começa a se decepcionar com o Senhor da obra. Mas, meus irmãos, quem chamou foi Ele, quem restaura é Ele, quem transforma é Ele, e quem sabe o melhor caminho para a igreja é aquele que nos chamou. E quem é Jesus? Jesus é aquele que perdoou os nossos pecados. Jesus é aquele que morreu pela humanidade. Jesus é aquele que começou a boa obra e está aperfeiçoando no meio dos santos.
Simão, ele teve um encontro com Jesus, Jesus curou ele, mas houve um momento em que agora ele se decepciona, porque ele não tinha uma visão exata de quem é Jesus de Nazaré. Nós precisamos, dentro do serviço do Senhor, ter a espiritualidade para entender quem de fato é Jesus de Nazaré. A segunda pessoa, meus irmãos, que eu quero fazer menção aqui, dentro da espiritualidade, no serviço do Senhor, é a pessoa de Marta. Porque observe os irmãos que Marta agora está servindo na casa de Simão. Simão é quem deu a ceia. Marta está servindo a mesa, mas não consegue assentar-se na mesa para ter um momento com Jesus. Marta é aquela que está presa ao serviço e não consegue tempo para ter comunhão com Jesus Cristo de Nazaré. E se nós queremos ter uma liderança saudável espiritualmente, nós temos que ter momentos de intimidade com Deus. Nós temos que ter momentos para sentar na mesa e servir a Jesus. E não somente estar preso às coisas seculares desta vida. E é interessante que a personalidade de Marta, ela sempre está envolvida a isso. Aqui ela está no serviço na casa de Simão, prestando um serviço fora. Mas quando Jesus foi na casa de Marta, e Jesus agora começa ali a pregar e falar das coisas do reino, a Bíblia vai descrever que Marta agora começa a indagar Jesus, dizendo: Senhor, peça que Maria venha me ajudar, porque eu estou aqui afadigada com as coisas da casa, com os afazeres da casa. E Jesus diz: Marta, Marta, você está aflita, ansiosa por muitas coisas, mas eis que Maria escolheu a melhor parte, a qual não vai ser tirada. Então, se nós queremos ter, meus irmãos, uma liderança bem-sucedida, a ponto de o nome de Deus ser glorificado através da nossa vida, nós temos que ter intimidade com Jesus. Nós temos que ter momentos de comunhão com Deus. Nós não podemos estar presos ao serviço secular, às coisas da casa, e ignorar aquele que nos vocacionou para a obra. E quem nos chamou foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas muitas das vezes, meus irmãos, muitas pessoas começam a enterrar o seu talento, não consegue se exercer na obra de Deus. Por quê? Porque começa a ficar preso com as coisas desta vida. O próprio Deus disse: não andeis inquietos com o que comeremos ou o que beberemos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que nós nos envolvemos com as coisas de Deus, Deus se envolve com as nossas coisas. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós nos perdemos. Muitas das vezes nós não conseguimos dar atenção exata para a obra de Deus. Por quê? Por causa das coisas desta vida. Há um texto interessante que diz assim: inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar, porque os seus amados dá enquanto dorme. Quanto mais a gente se envolver com as coisas de Deus, Deus ele vai nos honrar. Mas muitas das vezes nós ficamos aflitos, e Deus diz para nós: basta cada dia o seu mal. Que nós possamos, meus irmãos, valorizar o serviço e aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Talvez nós sejamos, meus irmãos, a última remessa de ceifeiros da obra de Deus. E sabe o que Deus precisa? Que nós venhamos nos deleitar na obra de Deus, ter prazer na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então Marta é a representação daqueles que estão presos ao serviço e não conseguem ter momentos de intimidade com Deus. O terceiro personagem também que me chama a atenção aqui no que diz ao serviço é o Judas Iscariote, aquele que havia de trair Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando aquela mulher, ela vem e ela entra debaixo da mesa e ela começa a ungir Jesus,
o Judas Iscariotes, ele começa a dizer assim, ó, que desperdício. Não poderia pegar todo esse perfume, reverter em dinheiro e dar aos pobres? Mas a Bíblia vai dizer que Judas não tinha compromisso nenhum com os pobres, mas que ele era ladrão. Então, para nós termos uma liderança eficiente espiritualmente, nós temos que ter, sabe o quê? Compromisso com a verdade. Aqueles que servem a Jesus têm que ter compromisso com a verdade, meus irmãos. Observe que Judas é a representação daqueles que prega, mas não vive o que prega. É a representação daqueles que muitas das vezes louva, mas não vive aquilo que está louvando. E nós nunca vamos alcançar a espiritualidade se nós não vivermos aquilo que nós estamos crendo e falando para as demais pessoas. Observe que Judas, ele estava pregando cuidado aos pobres, mas ele não tinha cuidado aos pobres. E o que é que nós estamos pregando na nossa liderança? Dentro daquilo que Deus nos vocacionou. Por quê? Porque a igreja está nos vendo. Porque as pessoas estão nos vendo. Porque o mundo, ele está nos observando. A Bíblia descreve que há uma nuvem de testemunha. E nós temos que ter compromisso com a verdade, meus irmãos. Compromisso com a verdade. É tão interessante isso, porque nós vemos, meus irmãos, que muitas das vezes a gente estamos diante de uma situação aonde muitas das vezes a rejeição por parte das pessoas, por quê? Porque nós não conseguimos ter um comprometimento com aquilo que nós falamos. Uma pesquisa recente, ela fala que os 3 grupos de pessoas mais desacreditadas: primeiro, político; segundo, polícia; terceiro, pastores, meus irmãos. É os 3 grupos mais desacreditados. Observe que Judas, ele estava falando algo que não condizia com as suas crenças, com aquilo que ele queria, com aquilo que realmente ardia no seu coração. Quando nós falamos sobre oração, mas não temos uma vida de oração, não surte efeito sobre a igreja. Quando nós falamos sobre busca e nós não buscamos, nós não temos efeito sobre a igreja. A nossa palavra não tem efeito sobre a igreja. Quando nós falamos sobre santificação, mas nós não santificamos, nós não temos efeito. Por isso que Jesus, muitas das vezes, ele ensinava com autoridade. Por quê? Porque ele falava, em verdade vos digo. E quando a verdade está sobre os nossos lábios, meus irmãos, o efeito vai sobre as pessoas. Por quê? Porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade, meus irmãos, que faz com que a obra de Deus seja completa. E nós temos que ter o comprometimento com a verdade. A segunda coisa que me chama a atenção em Simão Pedro é que ele quer tirar proveito do Evangelho, meus irmãos. Proveito do Evangelho. Observe que ele é que tem a bolsa e na verdade a preocupação dele é essa. Existem muitas pessoas que nesta geração querem mais tirar proveito do reino do que servir ao reino. Conheci um jovem pregador, ele começou a pregar, e nada contra a oferta, viu, meus irmãos? Porque é digno o obreiro que vem pregar, ele recebeu uma oferta, mas muitas das vezes nós vemos coisas que escandalizam o Evangelho. Por quê? Porque na verdade está virando um mercado muitas das vezes, mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Daqueles que não são seguidores de bolsa, daqueles que não estão preocupados em tirar privilégio do Evangelho, mas fazer algo verdadeiro pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da obra. Mas muitas pessoas, muitas das vezes, estimulam valores absurdos, meus irmãos, e não tem dó da lã das ovelhas da igreja. E muitas das vezes aí traz escândalo, até mesmo lá fora. E é por isso que muitas das vezes
a manifestação dos dons espirituais não está sobre a igreja. É por isso que muitas das vezes, meus irmãos, Deus não se manifesta, porque nós queremos mais entretenimento do que espiritualidade. E aí nós trazemos quem? Aqueles que têm a bolsa para pregar na nossa igreja. Aqueles que têm a bolsa para cantar na igreja. E muitas das vezes, quando sobe alguma pessoa, às vezes tem rejeição, porque alguns é de Paulo, alguns é de Apolo, mas não entende que da porta para dentro, meus irmãos, não há Paulo, não há Apolo, não há Pedro, não há ninguém, há Jesus de Nazaré, e a Ele tem que ser a glória e o louvor para todo sempre. Aqui nós vemos que Judas é aquele que tem a bolsa, e quem tem a bolsa, meus irmãos, não tem compromisso da verdade, e querem tirar proveito do Evangelho. O Evangelho para ele é só, venha a nós, venha a nós, venha a nós, o vosso reino nada. E o último, meus irmãos, personagem, para mim finalizar aqui, que eu posso falar a respeito da espiritualidade, na liderança, é a vida de Maria. Maria chama atenção porque Maria é a retratação da verdadeira liderança com espiritualidade. Primeiro, porque ela sabe quem é o centro da sua adoração. Observe que Maria é aquela que está inserida dentro do texto, e ela entra e vai direto aos pés de Jesus, ela quebra o cântaro, o vaso, derrama o azeite sobre os pés de Jesus, e agora ela começa a chorar e enxugar com seus cabelos os pés. Ela sabe quem ela está servindo. E meus irmãos, quando nós sabemos para quem nós estamos prestando serviço, nada impede a gente de fazer aquilo que Deus designou no nosso coração para estar realizando. Quando nós temos a centralidade daquele que nos chamou, e nós temos a espiritualidade de entender quem é digno da adoração, irmãos, nada impede essa pessoa. Observe que ela entra agora na casa, ela começa agora a derramar o bálsamo, o perfume sobre os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. E Judas estava falando, que desperdício. As pessoas estão criticando, mas ela não para a sua adoração, meus irmãos. Aqueles que têm foco, que têm direção, que sabe quem é que chamou, aquele que sabe quem é a centralidade da obra, diante de calúnia, diante de acusação, ele continua fazendo a obra de Deus com alegria, porque nada impede o coração dele. Observe que Simão também julgou ela. Simão disse: se esse homem conhecesse essa mulher pelo passado dela, mas ela sabia que os pecados dela tinham sido perdoados, ela sabia que agora ela era uma nova criatura em Cristo Jesus, então ela se rende em servir e fazer algo para Deus com alegria, meus irmãos. Então ela entra dentro da casa, quebra o vaso, e ela começa a derramar o perfume sobre os pés de Jesus. E é tão interessante, sabe por quê? Porque o perfume começa agora a contagiar a casa. Todos começam a ser contagiados pelo serviço desta mulher. Meus irmãos, quando nós sabemos quem é a centralidade da obra, e nós temos a espiritualidade para entender quem somos nós e quem é que nos vocacionou, nós começamos, meus irmãos, a contagiar pessoas que estão no nosso meio. Quando nós viemos, quando a Bíblia fala que ela quebrou o vaso, sabe o que é isso? É a totalidade da entrega no serviço. Ela não queria levar nada para casa, ela queria entregar tudo naquele momento de adoração. E quando nós viemos para o serviço da obra, quando nós estamos envolvidos, nós temos quebrado o vaso, nós temos entregado tudo, porque quando nós entregamos tudo, nós começamos a contagiar pessoas. Quando nós entregamos o nosso melhor louvor, pessoas também começam a louvar a Deus e sentir a presença de Deus. Quando nós começamos a entregar o nosso melhor glória a Deus, a pessoa que está do lado começa a ser contagiada também pela nossa adoração, meus irmãos. Agora, muitas das vezes, nós estamos tentando fazer o culto acontecer, e pessoas estão dispersas dentro do culto. Nós nunca vamos ter a espiritualidade se nós não entender e nos entregar totalmente à obra.
Quando nós vemos, meus irmãos, alguém cantar e a gente entender, não é a pessoa, mas eu vim aqui para adorar a Deus, então eu vou adorar a Deus. Independente se ela canta fino, independente se ela canta certo, independente se canta errado, mas você veio para adorar e você presta o seu culto ao Senhor da obra. Quando independente se o pregador é eloquente, se o pregador fala corretamente, ou se ele fala errado, mas você entende a sua missão dentro do corpo, e você dá o seu melhor culto, e você entrega, e você crê na palavra, afinal de contas a palavra não é do homem, mas a palavra é do próprio Deus, a espiritualidade vem, meus irmãos. Quem somos nós dentro da obra de Deus? Aqueles que servem a Jesus, mas não têm a visão plena de quem Ele é, e se decepciona com o que Deus está fazendo? Poxa vida, poderia ser outro pastor. Poxa vida, poderia ser diferente. Irmãos, é Deus que faz, é Deus que dirige. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Ou será que nós somos Marta e Maria, ou melhor, Marta, aqueles que estão presos às coisas seculares e não entendemos a vocação de Deus para a nossa vida? Não entendemos que foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos transformou, e não medimos esforço para estar na mesa com Ele, desfrutando da comunhão, da palavra de Deus. Quem somos nós? Ou somos aqueles que só queremos tirar proveito do reino? Só queremos as mensagens que massageiam o nosso ego. As mensagens que muitas das vezes não confrontam a nossa fé, o nosso estilo de vida. Só mensagem, videira, 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 videira. E nós não somos confrontados para ser melhor na obra de Deus. Vamos ter compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, compromisso com a igreja, meus irmãos. E com certeza a espiritualidade vem. Nós vemos no passado, não muito distante, coisa de 15 anos atrás, havia um pouco mais de reverência da nossa parte para com os nossos cultos. Havia um pouco mais de compromisso e de vontade de ter comunhão com Deus, de estar na mesa. Mas os dias, meus irmãos, e essa tecnologia digitalizada, aonde as coisas teriam que ser mais fácil, mas se torna mais difícil. Eu me recordo, sou filho de sergipano, um baiano. E eu me recordo, meus irmãos, que sergipano e baiano, meus irmãos, é filho igual coelho, viu? Tem uma tia que tem 19 filhos, a outra tem 24. Mas eu me recordo que todos os filhos conseguiam ter tempo, lá no passado, quando eu tinha 6 anos, estou com 43, para estar na casa dos pais, pedindo a benção dos pais, conversando com os pais. Passava na casa dos irmãos mais velhos, que tinha respeito pelos irmãos mais velhos, e tinha um momento. Às vezes pegava ônibus para fazer isso. Hoje nós temos carro que vai a 200 por hora, nós temos videochamada, nós temos tudo para facilitar a nossa vida, mas parece que nós não temos tempo, nem para ter comunhão e nem para ter momentos com Deus. É porque os dias estão sendo abreviados. Mas que Deus tenha misericórdia, que nós possamos fazer como Maria, saber quem chamou a cada um de nós. Qual é a nossa verdadeira missão dentro do corpo, dentro do reino de Deus. Ter compromisso com a verdade e dar o nosso melhor. Quebra o cântaro, mas que o nosso culto venha contagiar aquele que nos visita. Que o nosso culto venha transformar as pessoas que estão se achegando até nós. Que nós tenhamos momentos de comunhão. Amém, meus irmãos? Que venha ser um novo tempo para a nossa vida. As pessoas estão nos observando. Uma grande dificuldade, meus irmãos, vou falar, tá?
o pastor tem colocado a gente como líder dos obreiros, uma grande dificuldade para a igreja: orar, meus irmãos. Estamos falando sobre tempo, que muitas das vezes não temos tempo por causa do serviço, pelos afazeres do lar, mas muitas vezes chegamos na igreja e nós não conseguimos ficar 15 minutos com o joelho clamando a Deus, meus irmãos. Nós não temos mais a reverência no nosso culto. E nós queremos como espiritualidade. E nós queremos como ver os batismos com o Espírito Santo. Como que nós queremos ver os grandes avivamentos, se a gente não começar a fazer como Maria, quebrar o cântaro e entregar tudo no nosso culto. Fazer com que o nosso culto venha transbordar. E sabe qual é o perigo disso? É que a nova geração que está vindo para a igreja aprende com nós. Os novos convertidos que estão chegando, eles chegam na igreja e sentam também. E fica esperando o início do culto. É tão interessante porque por muitas vezes Deus disse: fala aos seus filhos. Quando atravessou o Jordão, pega as pedras e deixa ali as 12 pedras, cada pedra, a representação de uma tribo. Fale aos seus filhos. Que evangelho nós vamos deixar e que liderança nós vamos formar para a nossa nova geração, para os nossos filhos, na nossa casa. Que tipo de cultos eles vão dar? A inteligência artificial está chegando, e vou dizer, já teve culto em que a inteligência artificial pregou melhor do que muitos de nós, melhor do que eu. Mas sabe o que a inteligência artificial não vai poder ter? Porque isso aí vai tomar conta mesmo. Sabe o que? A virtude, o poder de Deus, o Espírito Santo. E eu quero dizer, se nós buscarmos com verdade, é esse poder que vai contagiar pessoas. Nós não precisamos de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração, de poder, palavras que transformam, irmãos. Então vamos ter compromisso com a verdade, amém? Que tipo de liderança nós estamos exercendo? Vamos ser uma liderança espiritual e quebrar o cântaro e fazer com que pessoas sejam contagiadas pelo nosso serviço que estamos prestando aos pés de Jesus, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.